Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, empreendedora, para essa nossa aula, tá? Toda quarta-feira vamos liberar aqui um vídeo para você com um tema específico. E lá no Instagram eu fiz uma enquete e pediram esse tema, que é um tema que é uma grande dor de muitos empreendedores, muitas empreendedoras e muitos vendedores, que é o quê? Objeções. Concorda que quem nunca estava ali animadíssima, preparadíssima. No momento da venda, o cliente vem com a objeção e é mesmo que um banho de água fria. E por mais que nós nos preparemos para esse momento que vai acontecer, porque no processo da venda, um dos momentos, que é a parte da negociação, vem muitas vezes a objeção. Sendo assim, a gente não tem como escapar dela, mas nós temos como nos preparar, isso mesmo, preparadas para as objeções, as possíveis objeções, nós podemos ter mais formas de trabalhar esse cliente e, quem sabe, quebrar a objeção e fazer a venda. Vou logo de cara, antes de começar a apresentação, te dizer o seguinte: nem sempre nós vamos fechar vendas. Sabe por quê? Porque nem sempre nós vamos estar com o nosso cliente, possível cliente, lead, né, como você deseja chamar, persona, qualificada. Nem sempre essa pessoa ela é um cliente em potencial. Muitas vezes você fez um post no Instagram, você fez um tráfego pago, você recebeu uma indicação e você vê que aquela pessoa ali ela não é uma pessoa ideal para a compra do seu produto ou serviço. E tá tudo bem. O que é que a gente precisa ter cuidado? É quando o número de nãos é significativamente maior do que o de sims. Então, talvez ou a comunicação está atraindo as pessoas que não estão qualificadas, ou você não está conseguindo apresentar para o potencial cliente, para o lead, os reais benefícios, como aquele produto ou serviço pode agregar, resolver um problema, né, trazer uma realização para aquela pessoa. Então, vamos logo, que eu estou super animada. Eu espero que você goste dessa aula, porque nós temos aqui aulas no YouTube a partir desse ano de 2026, e eu estou muito animada para isso. Então, já vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar falando sobre esse tema tão importante. E eu já estou aqui com o meu café, tá? Então, se você gosta de um café, caso não goste de um chá, uma água, já pega aí para a gente ficar pronta para essa aula. Ah, se você não me segue aqui ainda no YouTube, já, né? Me segue aí, já dá um like nesse vídeo, que isso é muito importante para a gente. Então, vamos lá. Objeção não é rejeição. Nem sempre é sobre rejeição. Muitas vezes é um pedido que o cliente está dando a você indiretamente de que eu preciso ter mais segurança para fechar esse negócio. Eu preciso ter mais segurança. Eu não estou entendendo, eu não senti firmeza, eu não estou querendo investir agora, porque realmente para mim não vale a pena. É muito isso que o cliente está dizendo na hora que ele dá um não para a gente. Só que ele diz isso com outras palavras, né? Ontem eu fiz umas enquetes, fiz umas caixinhas de perguntas no Story, e aí uma pessoa foi e colocou que um cliente disse, agora não, ela fez a oferta, a vendedora, né, empreendedora, agora não, mas boa sorte. Gente, cada cliente responde de um jeito, mas tipo, boa sorte. A pessoa tentou ali ser educada, mas o que ela está dizendo é, olha, isso aqui para mim não serve, pelo menos agora não no momento. E como é que a gente quebra isso, né? Mas acima de tudo, respira e pensa, cada não que eu levo, eu não posso levar para o meu coração. Eu não posso achar que é sobre mim, porque senão eu posso ficar abalada psicologicamente. Ainda mais porque vão ter dias que vão ser ruins, vão ter dias melhores, vão ter dias que eu vou colher minha plantação, tem dias que ela ainda não está pronta para colheita, os frutos não estão prontos e está tudo bem. Mas eu acredito que para começar essa aula, eu quero te dizer, trabalhe o seu psicológico. Entenda que não é sobre você, é sobre o produto, é sobre o momento do cliente, ou ele não é qualificado, ou ela, enfim.
né, não está pronto para compra, não tem problema, mas não leve isso para o seu coração, por favor, porque senão você, toda a vida que tiver que fazer uma oferta, você vai logo, dispara o coração, fica nervosa, lá vai outro não. Então, assim, pensamento positivo, estude seu produto, conheça seu cliente e bola para frente, tá? Aqui eu baseei essa aula num livro que chama Objeções, tá? E depois eu vou trazer ele como o nosso clube do livro. Mas agora eu quero trazer para vocês só uns pontos interessantes dele. Primeiro, o Jab Beyond, ele ensina que quem levanta a objeção ainda está na conversa. Quem não responde, esse sim já saiu. Tem uma pessoa que me diz muito assim: enquanto eu estiver reclamando, enquanto eu estiver questionando, fique feliz, porque quando eu não falar mais, aí é porque eu já desisti. Então, é muito isso que acontece com o cliente. Enquanto o cliente está dizendo que está caro, não é aumento, não entendi, porque eu deveria comprar, ele está na conversa. Mas você imagina que muitas vezes você manda uma mensagem para uma cliente, conversa com o cliente no direct e a pessoa não responde mais, ali já não tem mais o que você fazer. Então, fique feliz enquanto o cliente está ali, mesmo com objeções, porque você ainda tem uma chance de fazer a venda acontecer, ou pelo menos passar uma boa impressão, tá? E aí a pergunta que fica é, quem aqui já desanimou depois de ouvir um não? Agora não, ou como essa cliente, boa sorte. Quem aí já desanimou com isso? Eu acredito que todas nós, em algum grau, ficamos tristes, ficamos desanimadas, né? Pensamos, poxa vida, estou precisando tanto pagar aquele boleto e o dinheiro não está entrando, mas respira e bora para o próximo. O que o Jeb, ele ensina no livro é que toda objeção ela nasce de 3 coisas. Primeiro, falta de valor percebido. E aí eu quero que nesse momento, empreendedora, você respire e você pense, qual a última vez que eu fui comprar? Ou que alguém me ofertou algo e eu dei um não? Pensa agora o seguinte, o não foi porque você não tinha dinheiro ou porque você não viu o valor? Pensa isso. Muitas vezes nós, empreendedoras, esquecemos que a gente também é consumidora. E sabe que eu adoro fazer esse exercício? Quando eu vou às compras, eu vou com muita atenção, observando os detalhes, prestando atenção na vendedora, porque eu também aprendo. Eu também aprendo. Tira um dia aí, um exercício aí para você, empreendedora. Tira um dia, vai a um shopping, não sei como é que é na sua cidade, né? Numa galeria, naquele local que tem muitas lojas. Vai nesse local sem precisar comprar, só para observar. Ou se vai comprar, tira ali uma meia horinha para ir em outras lojas interagir com as vendedoras. Presta atenção no atendimento e veja como você vai aprender algo novo, de bom, e como você também vai observar coisas que você não precisa e não deve fazer. Porque muitas vezes você está fazendo coisas que estão afastando o cliente e você nem percebe. Mas quando você está como consumidor observando as vendedoras, você pode... Cara, eu faço isso. Poxa vida, eu falei exatamente isso para o cliente. E agora, como consumidor, eu me senti dessa forma. Eu não vou mais falar isso. Eu não vou mais usar essa expressão. Olha como é rico. Então, ele fala, falta de valor percebido, o cliente não viu o valor. Então, esse broche aqui, por R$ 80, não vale, não vou comprar. Segundo ponto, falta de confiança. Por algum motivo, você falou algo, mas a sua imagem, o seu comportamento, o seu tom de voz não passou confiança. A imagem da loja, como as coisas estão dispostas, ou até mesmo o seu Instagram, a forma como ele está organizado, não passou confiança. E o cliente que não confia, ele não compra. Terceiro, medo de errar. Quantas vezes você recebe cliente, ou você já foi a cliente que chegou no lugar querendo comprar um produto ou um serviço com medo ainda? Olha, eu preciso de uma mentoria financeira, mas eu estou com medo de investir porque o valor é alto e eu estou querendo me organizar. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou gastar dinheiro? É assim que o cliente pensa. Você precisa mostrar para ele, para ela o seguinte, que por mais que você esteja investindo dinheiro, você está com problemas financeiros, e por mais que você esteja investindo dinheiro para sair disso,
Daqui a tantos meses, aí você começa a listar. Você vai sair do SPC, você vai ter um novo investimento, você vai fazer esse primeiro investimento, você vai ter um valor guardado, uma reserva de emergência ou de paz, como a minha mentora de finanças, ela fala, não, a Érica não gosta que fale reserva de emergência, porque isso é um gatilho para a mente. Ela quer que a gente chame de reserva de paz, porque isso traz uma outra mentalidade, e eu acho isso super interessante. Então, comece a mostrar para essa pessoa os benefícios. Daqui a 6 meses, 1 ano, ela será outra pessoa. Ela vai ter outra vida. E isso é muito real. Só que você precisa mostrar isso. E, às vezes, uma coisa que eu ensino muito para as minhas mentoradas, tenha uma pastinha, ou até mesmo um grupo no WhatsApp com você mesma, com vários feedbacks de clientes. Vários. Porque a qualquer momento que tiver uma objeção e você já tiver um feedback positivo naquela área, você já traz. Então, você imagina o seguinte: eu sou mentora financeira. Olha, Thalita, que é um exemplo, tá, gente? Eu sou alguém desorganizado, estou no SPC, e eu vou investir R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 1.000 na sua mentoria. Eu acho que não dá certo para mim. Eu estou precisando economizar, não gastar. Aí eu vou e mostro. Disse, olha, eu super entendo você. E essa minha mentora daqui, ela também chegou assim. Mas olha, 6 meses depois, como é que ela já está? Saiu do SPC, já tem cartão de crédito, aumento de limite, já consegue guardar dinheiro para uma viagem. E aí a pessoa vai dizer, poxa, é isso. Então, tenha isso. Porque quebrar objeção com feedback de cliente, meu amor, é ouro. E muitas vezes o cliente só está com medo de errar. E é você que vai mostrar para ele que é a decisão certa fechar com você. Preço quase nunca é o problema real. Gente, pode parar e prestar atenção. Porque se você fizer uma pergunta simples, ok, Camila, exemplo. Ok, Camila. Mas se hoje o dinheiro não fosse o problema, algo mais te impediria de fechar comigo agora? Se essa pessoa disser, não, eu fecharia, o problema é realmente o dinheiro. Então, você pode trazer outras formas de pagamento para solucionar o problema dela. Só que, geralmente, o cliente vai dizer, não, eu teria que falar com meu marido. Não, eu não estou com tempo. Não. Aí começam a vir outras objeções que inicialmente só tinha a primeira. E aí você vai entendendo aquele tempo do cliente. Porque se o cliente for qualificado, se o cliente for bom, mas ele tiver com um problema momentâneo, você precisa ter uma lista, uma planilha, né, um CRM, enfim, um documentado todas as pessoas que você entrou em contato, inclusive marcar aquelas que são potenciais, que não fecharam por um motivo, mas que potencialmente daqui a 1 mês, 2, 3, daqui a 6 meses podem fechar. Não abandone essas pessoas, tá? Então é importante pensar sobre isso. E eu coloquei aqui uma frase didática para nossa live. O cliente não diz está caro, ele diz não tenho certeza se vale para mim. Essa é a frase didática para a nossa live, né? E didático por quê? Porque eu ensino da melhor forma possível para que você entenda. Você que está me acompanhando agora, que está chegando agora, você vai observar. Eu busco ter clareza. Quando eu for trazer para vocês um termo em inglês, eu vou buscar traduzir, porque eu sei que não é todo mundo que entende. Eu gosto de ensinar de forma clara. Então, vamos ter sempre frases didáticas para nossa live. E essa aqui, você não pode esquecer. Anota aí. O cliente não diz que está caro, ele diz, não tenho certeza se isso vale para mim, se isso vai resolver meu problema, se eu realmente deveria investir nisso. E como é que eu posso lidar com o não? Existe um método certo e um erro comum para a gente poder analisar quais são as formas como eu estou lidando com esse não. A maioria, tá, comete esses erros aqui. O cliente diz que está caro, ou diz que, porque não tem qualidade, porque não vai durar, enfim, né? Porque não serve para mim, porque no mundo digital todo mundo oferta mentoria e a sua só mais uma, ou então, eu já comprei várias mentorias, isso não serve para mim, isso não vai dar certo, me arrependi. E às vezes a gente, ao invés de ouvir
para tentar entender como a gente vai introduzir a quebra, a gente já quer rebater. A gente já se irrita, a gente já se altera. Respira, calma. Justificar demais. Olha, mas está esse preço porque tem a taxa do cartão, porque o mercado, porque a economia, porque fulano, porque cicrano. Nem nos negócios, nem na vida. Pare de ficar se justificando demais. Não é não, sim é sim, R$ 100 é R$ 100, R$ 1.000 é R$ 1.000 e acabou, meu amigo. Acabou. É sobre você se posicionar e se empoderar e ter firmeza. As pessoas gostam de quem é firme, de quem se empodera do que está ensinando, do que está falando. Abrace o seu preço, o seu negócio, o seu produto e serviço e defenda. Oferece desconto, às vezes, antes do cliente pedir. Quem nunca? Tá quanto? Olha, tá R$ 89,90. Mas para você eu posso fazer por R$ 59,90. O cliente nem pediu. O cliente nem pediu desconto. Socorro. O cliente não pediu, você já está dando, porque você acha na sua cabecinha linda que se você não der desconto, o cliente não compra. Isso é uma mentalidade, é uma crença negativa, tá? Vou dar um exemplo. Alguém conhece o Boticário? Levanta a mão. Alguém já comprou no Boticário? Levanta a mão. Eu fiz um teste. Eu já fui lá várias vezes e todas as vezes eu pergunto se tem desconto e eu recebo o mesmo não. Porém, eles têm programa de fidelidade, eles têm presentes, eles têm bônus, eles têm promoção, mas eles não dão desconto não, meu amor. Então, aprenda que a empresa não deixou de vender porque não deu desconto. Use outras estratégias que talvez funcionem muito mais que desconto. Um compre um e leve dois, um compre X e ganhe tal coisa, ou concorra a tal coisa. Preste atenção no que eu estou dizendo, que isso aqui, se você colocar em prática, você vai testar e você vai validar. O método que o livro traz é, sim, antes de finalizar, outro erro comum, ficar muito emocional, ficar muito sentimental, levar para o coração. Ai, meu Deus, de novo, quer ver? Se o cliente demorar 1 minuto para responder, porque você acha que o cliente está ali 100% com você, mas imagina uma coisa, olha só, você está falando com o cliente pelo WhatsApp ou pelo direct, o cliente pode estar trabalhando, no trânsito, em casa, com as crianças, estudando, na universidade, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. E, por isso mesmo, a qualquer momento alguém pode chegar e interromper. E o cliente para de te responder por vários motivos, inclusive por isso. Aí você, que é muito emocional, muito levando para o coração, quando o cliente demora 1 minuto para responder, já vai dar não. Ai, meu Deus, e agora? Eu dou desconto? E não sei o quê. Nem espera o cliente responder. Respira, mulher. Respira. E espere. Não respondeu? Volta amanhã a conversar. Chama de novo aquela pessoa. Não respondeu? Espera aí mais uns 2 dias. Chama de novo. Não respondeu? Finaliza. Empreendedora, não se deixa processo de vendas no WhatsApp sem fechamento. Quando a loja física, o cliente ou compra, vai embora, correto? Porque no WhatsApp você deixa a banda voou. Não pode. Então, lembre-se, você vai fechar. Falou a primeira vez, interagiu, não respondeu, entrou em contato pela segunda vez, um dia, 2 depois, nada. 3 dias depois, 4, uma semana, entrou em contato, não respondeu, fulana, eu entendo que sua vida é super corrida e que realmente, às vezes, a gente não consegue responder em tempo hábil o WhatsApp, o direct. Mas, olha, essa promoção, esse desconto, esse produto, já está acabando, eu tenho poucos no estoque. Ou então, se não foi uma campanha de promoção, você fala, olha, eu super entendo a sua situação, às vezes é muito corrido mesmo, mas eu estou encerrando esse atendimento, porém, a qualquer momento que você deseje retornar, é só me chamar que estou à sua disposição, ok? Ótimo dia, ótima semana, ótimo início de mês, ótimo final de mês, bom fim de semana e pronto. Se eu te contar que usando essa técnica, eu já consegui fechar a venda, porque o cliente chega esbaforida, nervosa. E, gente,
Para quem está me conhecendo agora, eu sou nordestina, tá? Então, eu vou usar aqui alguns termos, talvez que vocês achem até, tipo, o que é que essa mulher está falando? Não é inglês, é porque eu sou nordestina, tá? E aí, às vezes, eu vou sair aqui com alguma palavra que talvez você não entenda, mas me pergunta nos comentários que eu te digo. Então, agoniada, né? A cliente chega agoniada. Poxa, Thalita, desculpa na correria, eu esqueci de responder, mas eu quero mandar o link. Pronto. Apenas um processo bem feito, né? Começo, meio e fim. Tem que ter, para que você possa entender qual é o cliente que tem que não mais entrar em contato, esperar ele retornar e bola para frente, ok? Frase-chave. Você não vence a objeção discutindo, você vence esclarecendo. E qual é o método que o livro traz para a gente, que é um ótimo método para a gente analisar? ACR. Acolha a objeção. Poxa, eu te entendo. Olha, muitos clientes chegam com essa mesma questão aqui para mim. Olha que diferente. Clarear o motivo real. Então, começa a perguntar. Então, eu sei que você tem uma mais experiência, mas você não gostaria de testar uma outra pessoa? Quantas vezes a gente compra algo num local, não gosta, mas compra em outro, a qualidade é melhor, o atendimento é melhor. Vamos fazer um teste? Reposicione o valor. Mostre que aquele produto ou serviço ele vai além de características. Mostre os resultados reais que ele pode ter na vida dessa pessoa. Isso é muito importante para que o cliente possa repensar. E aqui eu trouxe para vocês uma matriz de objeção, tá? Essa matriz de objeção, ela possibilita que a empresa mapeie as objeções, dificuldades, enfim, muito interessante de ser trabalhada, tá? Há opiniões distintas sobre o uso dessa matriz. Alguns gostam, outros não gostam, mas enfim, ela pode ser utilizada a seu favor e vamos começar entendendo o seguinte. Entenda essa matriz e como é que ela vai funcionar. Primeiro, concepção errada ou equivocada. Quando é que isso é um tipo de objeção, tá? Qual é o tipo de objeção? É quando a pessoa está equivocada. Por exemplo, mau entendimento da solução ou já possui alguma informação equivocada. Então, você está tentando vender para o cliente. Preste atenção. Você está tentando vender para o cliente um serviço, ele já ouviu falar, mas ele entendeu totalmente errado. Isso é importante de fazer uma análise e tentar entender. Esse cliente não quer fechar, não é porque o produto não faz sentido, é porque ele tem já uma ideia equivocada e eu tenho que explicar. Ou seja, como é que eu resolvo isso? Esclareça, explique melhor a solução e resolva a dúvida. Outro ponto muito importante aqui, outro tipo de objeção muito comum. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Outro tipo de objeção muito comum é o ceticismo. Veja só, essa pessoa está cautelosa e aparenta possuir incertezas. Então, ela está com medo. Ela está incrédula. Como é que eu posso fazer para quebrar essa objeção? Dê exemplos de clientes, traga feedbacks e traga dados, referências, informações. Às vezes você vai dizer, olha, esse produto ele deixa o seu cabelo mais hidratado e começa a explicar. E aí a pessoa, com toda aquela incerteza e medo, ela começa a ter mais segurança. Aí você mostra um antes e depois para aquela cliente e aí ela começa a sentir mais segurança. Outro tipo de objeção, a reclamação real. Aliás, o problema real. Existe muitas vezes um problema real. Desvantagem da solução proposta, seja frente a um concorrente ou referente a um cenário atual. Muitas vezes, você está vendendo um produto e tem um concorrente vendendo mais barato ou com um tempo mais de garantia. E aí é um problema real. Como é que eu resolvo isso? Mostre o cenário completo. E deixe claro que as vantagens superam as desvantagens. Então, você pode mostrar que, por exemplo, apesar de ser mais barato no concorrente, o suporte que você dá é diferente. Ou ela vai levar algo a mais naquele momento, não só o produto. Outra objeção comum, a reclamação real. Já teve uma má experiência com o serviço ou conhece alguém que teve. Então, de repente, você tem uma cliente que falou mal do seu produto, do seu serviço. Olha, fulana disse que a sua semijoia escureceu.
Olha, Cicrano disse que comprou o seu curso, mas não teve resultado e não teve suporte. E agora, Thalita, como é que eu quebro essa objeção? Então, você tem que demonstrar de forma proativa e muito humilde que aquele foi um caso específico que não foi culpa da empresa. E se foi culpa da empresa, porque pode acontecer sim, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu também trabalho ainda com semijoias. E já aconteceu na minha fornecedora ter uma tiragem de peças que vieram com problema. E sim, foi problema da empresa. E aí a gente faz o quê? Respira e pede desculpas para o cliente, faz a troca, devolve o dinheiro, manda para a garantia, faz alguma coisa e resolve. E muitas vezes o cliente não volta mais. A gente faz o nosso melhor, mas acontece. E quanto maior a empresa, maiores os problemas. A gente vê Virgínia aí. Cresce enorme e os problemas também crescem juntos, gente. A gente tem que também entender isso. E tem que saber lidar. Então você tem que demonstrar, não vá negar, não vá dizer que é mentira, não vá assim, né, desmerecer quem falou isso para a pessoa ou até mesmo a pessoa. Demonstre que você está ali disposta a explicar o que aconteceu e dizer que isso está sendo trabalhado para não acontecer mais. É muito importante. Outro tipo de objeção é o deal breaker, que seria o quê? Aquela forma quebrada, digamos assim. É uma condição que apresenta um cenário que não conseguimos atender, tá? É algo que não é ideal. Então, nesse caso, como é que eu resolvo? É entender que muitas vezes, por exemplo, o cliente tem alergia a semijoias, a qualquer semijoia. Eu tenho um cliente que tem alergia até a ouro, ela não pode usar colar. Esse problema eu não tenho como resolver. A cliente só pode usar ouro. Esse problema eu não posso resolver. Por quê? Porque eu vendo semijoia. Tudo bem, não é o meu cliente ideal. A ciência acontece. Então, é importante a gente entender algumas das principais, né? Assim, acho que a mais comum de todas é a questão do preço. Mas como a gente já conversou anteriormente, preço é uma questão muitas vezes de percepção de valor que não foi passada e nem sempre é a objeção principal. Então, primeiro eu tenho que entender, é realmente a objeção principal? Se não for, buscar realmente a raiz. Se for, é trabalhar para explicar para o cliente por que esse preço é justo e vale a pena investir nele, tá? E agora eu trouxe para vocês algumas ideias, exercício aqui na prática de quebra de objeções, tá? Então eu trouxe alguns nichos e vamos bater um papo sobre isso. Começando com semijoias. Objeção, tá caro. No livro ele vai trazer que o preço é igual à comparação errada, tá? Então esse tá caro muitas vezes é o quê? É o cliente que não tá sabendo ver o valor, você não explicou bem como aquele produto pode resolver aquele problema. Quebra de objeção. Tá caro comparado a quê? Porque às vezes a pessoa não tem nenhum parâmetro. Porque semijoia não é bijuteria. É durabilidade, tem banho, acabamento, segurança, não causa alergia. Você paga uma vez e usa por anos. Você tem garantia, diferente de uma bijuteria. Então, você começa a entender o seguinte, tá caro. Tá, mas baseado em quê? Não, porque fulana, porque tal marca tá vendendo essa mesma peça por X reais. Ok, mas deixa eu te explicar, o nosso banho é um banho diamantado, ouro 18 quilates, e muitas semijoias têm um banho menor, e a durabilidade, consequentemente, também. Então, deixa eu te explicar também. Então, você vai trazendo essa cliente para a realidade do que o seu produto ele realmente vale, ok? 2, mentoria de vendas. Então, eu vendo mentoria de vendas. Como é uma objeção comum? Agora não é o momento, tá? Agora não é o momento, eu não estou pronta, eu não tenho tempo. E aí, no livro, ele diz: o agora não, boa sorte, né?
É o medo de investir, gente. Muitas vezes está esse agora não é o medo de investir. E realmente vão ter pessoas que no momento não vão poder investir, porque janeiro, principalmente, a gente tem tantas coisas. É escola de criança, é fardamento, é IPVA, é IPTU, é isso, é aquilo. São aquelas compras que não deveríamos ter feito em dezembro, que já começam a chegar no cartão. Às vezes a gente não pensou e fez muitas compras. Realmente não é uma mentira que o cliente está dizendo. Mas aí é que está. O cliente que entende o quanto o seu serviço ou produto vai ajudar a vida dele, ele vai, muitas vezes, repensar, ajustar e comprar, ok? Então, pense, o problema não é o momento, é a insegurança de investir e não ter retorno. Então, o que é que você pode dizer para essa pessoa? Olha, eu entendo, né? E início de ano realmente tem muitas coisas para a gente poder, né, pagar e etc. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você talvez tenha medo de fazer esse investimento e não ter retorno. Eu recebo muitas clientes com essa mesma questão. Deixa eu te mandar aqui um feedback de uma cliente do quanto ela faturou o mês passado, do quanto ela aumentou nas vendas, para você sentir segurança de e olhar para esse investimento como algo que vale a pena para começar 2026 com tudo. E aí você pode pensar o seguinte: o que precisaria acontecer para esse ser o momento certo? E aí, uma ideia que eu trouxe no início: se não fosse o preço, se não fosse o valor que você tem que investir, o que mais te impediria? Te impediria? Ou o que precisaria acontecer para você poder tomar essa decisão e fechar comigo agora? Tá? E olha, essa segurança, ela vai acontecendo uma quebra de objeção após a outra. Nós, empreendedoras, temos medo do não, mas eu já conheço empresas que, quando a vendedora inicia, a consultora de vendas inicia na empresa, o primeiro setor que essa pessoa passa é um setor na área de vendas com leads totalmente desqualificados, com pessoas que já deram não muitas vezes. E ela vai para o quê? Para o mais difícil. Quando a gente começa na pedreira, quando vier só alegria, só os leads qualificados, tu tá top. Então, não tenha medo. Queira que o cliente traga objeção para você testar tudo isso aqui e dizer, eu vou conseguir. Você imagina o orgulho de bater no peito e dizer, a pessoa não ia comprar e eu consegui convencer, mostrar que realmente vale a pena. Então, não tenha esse medo da objeção. Até porque, psicologicamente, neurocientificamente, né, é comprovado que o que eu tenho medo, eu atraio. Então, tu imagina que tu tem medo de levar não. Tu vai atrair só não, meu amor. Então, não tenha medo, não tenha medo. Aprenda a quebrar essas objeções e você vai ver como vai ficar cada vez mais fácil. Eu imagino aqui que você, por exemplo, quem já aprendeu a andar de bicicleta, quantas vezes caiu? Hoje já não cai mais. Ou não com tanta frequência, não se arranha mais, já tem mais cuidado, já sabe até a forma de cair para não se machucar tanto. Mas precisou cair bastante, não precisou? Então, pensa sobre isso. Vamos pensar no seguinte: estética. A objeção, vou pensar. Quem nunca recebeu uma objeção dessa? Eu vou pensar, eu te respondo. De acordo com o livro, ele diz o seguinte: pensar é o mesmo que falta de clareza. Mais uma vez, o cliente ele não está seguro de fechar aquela compra, fazer aquele investimento. Não tem clareza se aquilo vai servir, se é legal, se não é, enfim. E aí, o que é que você pode trazer? Tudo bem, só para eu te ajudar melhor, você vai pensar por dúvida ou por prioridade? Ou então você pode trazer, deixa só eu entender. Você vai pensar, mas restou alguma dúvida? Você ainda tem alguma dúvida? Ou é sobre o valor, o preço, ou é sobre o agendamento, ou é sobre o serviço? Se tem alguma dúvida, você realmente você já, se for um cliente que não é seu ainda, né? Você já conhece esse serviço, você já ouviu falar sobre esse serviço, sobre os benefícios dele, começa a perguntar. Quando você começa a perguntar, você vai, como a gente já comentou aqui,
para a raiz do problema, da objeção, tá? E aí você pode se reposicionar. Se for dúvida, eu explico agora. Qualquer dúvida que você tenha, se ponha à disposição. Se for prioridade, a gente pode agendar para a próxima semana, para o próximo mês, porque como a gente já comentou, existem prioridades. Olha, esse mês eu não vou poder. Então, quer deixar já agendada para o mês tal? Tenta segurar de toda forma esse cliente, para ele não fugir, para ele ter um compromisso com você. Cosméticos, perfumes, né, makes, vamos lá. Objeção, agora não. Boa sorte nas vendas, né? Eu até trouxe esse exemplo aqui no início, porque foi o que uma mentorada minha trouxe para mim, que uma pessoa falou para ela. De acordo com o livro, cliente tenta encerrar sem confronto. Assim como tem muitas pessoas na vida pessoal que odeiam confronto, briga, discussão e simplesmente tentam encerrar de toda forma para não dar continuidade, o cliente também, na hora do processo de vendas, ele pode simplesmente tentar sair pela tangente. Olha, agora não, mas boa sorte nas vendas, e o beijo, tchau. Como é que eu faço agora? Você pode chegar mais uma vez, plena, pleníssima. Não demonstra desespero, porque o cliente sente cheiro de desespero, tá? Tudo bem, sem problemas, tranquilo. Esse produto é para quem decide investir em autoestima no dia a dia. Não, tudo bem, sem problema, mas deixa eu te falar uma coisa: esse produto, até tal dia, você comprando, você ganha tal coisa. Não, tudo bem, eu super entendo, muito obrigada, tá? Agora, deixa eu te explicar uma coisa: eu só tenho 3 em estoque, né? Então, você vai trazendo ali talvez alguma urgência. Só tenho... Agora, gente, pelo amor de Deus, não mintam. Falem a verdade. Se for pouco estoque, se tiver uma promoção especial, vai trazendo a verdade, tá? Olha, tem poucos em estoque, tá? E acontece muito do cliente na hora dizer que vai pensar e depois, quando chega, não tem mais. Eu não quero que você passe por isso. Ou então você pode trazer, tudo bem, sem problemas. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você: esse produto, no seu dia a dia, vai te dar mais, eu sei que sua pele é oleosa, então ele vai te dar uma comodidade maior, não vai ficar com aquela pele oleosa, vai deixar sua maquiagem mais, vai fixar sua maquiagem melhor. Então eu acho que você devia investir, porque vai valer a pena, não tem nenhuma dúvida. E aí, se você vê que a cliente está resistente, traz um antes e depois, traz ali um feedback de um cliente, que eu acho que vai ser bem legal, tá? E lembre, tenha frases que marcam o seu posicionamento. Quando você se prioriza, a decisão fica fácil, né? Tipo, você pode prestar atenção, quantas mulheres se preocupam com o filho, com o marido, né? Compram um presente para todo mundo e não investem em si. Tá na hora da gente começar a cuidar da gente? Talvez seja essa a sua comunicação a partir de agora. Trazer para a mulher que ela precisa cuidar dela. Se você não cuidar de você, meu amor, ninguém vai cuidar, não. E você é dona de casa, mas olha, a tela do celular, a luz do celular, a luz do computador, a luz normal, né? Quando a gente acende a luz da casa, tudo isso também prejudica a pele. Tem que usar protetor mesmo em casa. Sem contar a maravilhosa que você cozinha, não é dona de casa? Você cozinha, tem um calor ali do fogão. Suas mãos maravilhosas, né? Detergente, sabão, também vão deixar produtos de higiene, né? Produtos químicos, vão deixar sua pele mais ressecada. Vamos cuidar aí dessas mãos com o nosso kit de hidratantes para o dia a dia. Pensa nisso. Quando a gente entende porque vende o que vende e o que a gente quer agregar na vida do cliente, a gente tem uma comunicação muito mais clara. Então, você vê que a objeção não é só sobre o cliente dizer sim ou não, querer ou não, achar que está caro ou não. É muito também sobre o nosso posicionamento. E para finalizar essa aula aqui maravilhosa, objeção não é problema. Problema é não saber conduzir a conversa depois do não. Quem domina objeções vende com calma. Quem vende com calma, vende mais. E eu sei que pode parecer muito fácil falar isso, né? Pode parecer que, poxa vida, Thalita, é tão fácil, né? Você falando, tão bonito, mas na hora que chega a objeção, eu começo a me tremer, eu fico nervosa e aí não sai nada. Teste. Faz o seguinte, pega ali o seu filho, seu cachorrinho, seu gato, sua mãe, seu pai,
uma amiga empreendedora, chega, vamos, me ajuda com uma coisa? Vou te oferecer uma coisa, vou te oferecer aqui um produto, um serviço. Você me ajuda? Finge que é uma cliente, eu vou aqui quebrando suas objeções, vamos trabalhar juntos, me ajuda. Ou então pega um celular, começa a gravar, finge que tem uma pessoa do seu lado ali e que ela tá dizendo não para você e começa a exercitar tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. Você tenho certeza que se você fizer isso a partir de agora, empreendedora, você vai se sentir mais segura, tá? Lembre-se, objeção é sobre muitas vezes o cliente não se sentir seguro por algum motivo, tá? Então, pense sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado na nossa primeira aula do ano, trabalhando um ponto da área de vendas que é a objeção. E vou colocar na descrição o nome do livro, tá? Depois eu trago ele para a gente destrinchar mais no nosso clube do livro, que tem quinzenalmente nas segundas-feiras. Mas uma coisa é certa, empreendedora, você é muito capaz. Então, estude seu cliente, estude o seu produto, se qualifique, participe de eventos e eu tenho certeza que você vai muito longe. Lembre-se, empreender não é sobre só conhecer muito bem o seu produto ou serviço. Você precisa se qualificar. A gente precisa entender um pouco da área de vendas, da área de marketing, da área de finanças, como é que eu vou investir bem meu dinheiro, como é que eu vou reinvestir no meu negócio, tenho que ter o meu salário, o dinheiro da empresa não é o meu, né? Tem a área de, para quem tem funcionário, a área de RH, gestão de pessoas. Então, tudo isso é importante para a gente estudar. Hoje eu estava conversando com uma empreendedora no meu Instagram e eu disse para ela: olha, deixa eu te contar uma coisa, empreender é uma profissão. Então a gente tem que estudar, né? Eu sou formada em contabilidade e administração. E me formei esse mês agora de janeiro já, né? Comecei o ano passado, terminei agora, uma pós em neurovendas. Então, veja, eu estou me qualificando para ser uma profissional da área de vendas cada vez melhor, uma professora cada vez melhor. Mas eu empreendo, então eu também tenho que estudar. Se eu trabalho com semijas, eu tenho que conhecer tendências. Quais são as tendências do verão 2026? Você sabe? Para pele, para cabelo, para unha, se você é neurodesigner. Quais são as tendências agora para a área financeira? O Banco Will foi liquidado, o ano passado o Banco Master. Você está trazendo esse conteúdo para o seu perfil? Você está explicando para as pessoas que elas não precisam se desesperar para sair do banco delas e ir para outro porque elas estão com medo? Para pensar nisso. Estude o que está acontecendo no seu nicho, mas também entenda um pouco do que está acontecendo no mundo. Quando a gente tem repertório, quando a gente estuda, a gente consegue quebrar as objeções com muito mais facilidade. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, coloca aí o que você acha nos comentários e também sugere um tema na área de vendas para a nossa próxima aula, que acontece daqui a 15 dias, gravada. Combinado? Beijo, beijo. Muito obrigada pela sua presença.